Se você clicou nesse vídeo para aprender a manipular, eu sugiro você pausar 10 segundos e se perguntar: mas que merda você está fazendo? A manipulação acaba sendo um conteúdo bem famoso na internet porque muitas pessoas enxergam isso como uma maneira de dar a volta por cima. Talvez elas foram zoadas na sua adolescência, na sua infância, e nunca foram respeitadas e talvez não tiveram carisma suficiente. E acabam vendo a manipulação como algo legal, algo contra o sistema, em que elas podem usar finalmente contra essas pessoas que elas nunca gostaram e tratar elas como ferramentas. E isso não é nada carismático, muito pelo contrário. Se alguém sabe que você é um manipulador, ninguém vai querer ser seu amigo. Então, nesse vídeo vamos aprender passo a passo como mais ou menos um manipulador vai tentar te usar e como você vai se prevenir dele. E para isso vamos usar um dos meus personagens favoritos, mesmo que seja um manipulador. É muito interessante o carisma dele e as táticas que ele usa para realmente manipular as pessoas, que é Light Yagami, do anime Death Note. Não vamos fazer uma análise do Light, vamos pegar alguns tópicos que ele trouxe no anime, ou seja, estratégias que ele utilizou para manipular e como você vai identificar elas na vida real e se prevenir delas e fugir de pessoas assim. Nesse vídeo vamos utilizar obras que tratam muito bem esse assunto, como As 48 Leis do Poder, o livro Poder e Manipulação e O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Como eu já disse, muita gente gosta de pesquisar manipulação, mas na prática não passa de uma pessoa que não tem habilidade social e quer tentar usar da manipulação insincera para conseguir as coisas. Mas na vida real não é bem assim que funciona. Manipuladores reais que existiram na história, como políticos famosos, palestrantes, pessoas que realmente conseguem manipular as massas, essas pessoas são treinadas durante anos. Elas certamente estudam isso na prática há muito tempo e têm muita experiência prática e principalmente falta de escrúpulos. Essas pessoas que a gente acha que são manipuladores na vida real, o pessoal que vê 5 dicas de como manipular alguém, não passa de uma imitação barata. E um aviso bem sincero aqui para aqueles que querem aprender a manipular, digamos que o carisma real e genuíno destrói qualquer manipulação. Porque o manipulador é solitário, ele não tem relações genuínas, ele só pensa nele. E quem quer ser amigo de um manipulador? Na vida real, manipulação não é divertido, não é legal. Então minha sugestão é: saiba como os manipuladores trabalham, mas saiba apenas para se prevenir, nunca para manipular. Você vai se arrepender. O Light Yagami traz muito claro algumas estratégias clássicas de manipulação, que separamos em basicamente 5 estratégias. A primeira estratégia que a gente observa no Light Yagami, tanto no Light Yagami, mas em vários manipuladores reais e muito bons, é a reputação forjada. Digamos que o bom manipulador, ele não parece um manipulador. Porque, pensa comigo, é uma questão de lógica. Por que você confiaria em alguém que tem fama de que manipula pessoas? Não é como se você chegasse pra pessoa e falasse: cara, esse cara é manipulador, acho que você é o melhor amigo dele hoje. Não é bem assim que funciona. Então a estratégia que o manipulador usa é criar uma reputação forjada. Normalmente eles são aquelas pessoas que têm uma vidinha perfeita, que não mostram defeitos, que parece o super-herói, o bonzinho, mas no fundo a gente sabe como ele é. Os melhores manipuladores do mundo são aqueles que você nem faz ideia que são. Pegue o Light Yagami, por exemplo. Eu e você conseguimos saber que o Light é manipulador porque a gente está assistindo a perspectiva dele, mas se você analisar por fora, é óbvio que todo mundo acha que ele é perfeito. Ora, um aluno bonito, inteligente, atlético, filho de um policial, tem uma carreira promissora, vai ser delegado quando crescer, é um garoto super carismático, que todo mundo quer ser amigo, que todo mundo pede ajuda, que é o cara mais inteligente da turma, que é um dos mais promissores do Japão, enfim. É uma carreira perfeita, que se uma pessoa de fora olha pra isso, ela pensa: cara, um rapaz perfeito, impecável. E esse é o escudo do manipulador, a reputação perfeita. A minha dica pessoal é: mesmo que você conheça uma pessoa que ela aparenta ser perfeita, ela tem tudo de bom, duvide. Não fique tentando desvendar ela, porque no fim vai ser perda de tempo, mas não tente achar que só porque a pessoa tem uma boa reputação que ela é tudo de bom. Lembre-se, todos nós somos seres humanos, e não é isso que vai fazer a gente não ser do mal ou manipulador. E por sinal, no livro As 48 Leis do Poder, essa é a lei número 5. Muito depende da sua reputação. Dê sua própria vida para defendê-la. Mas não entenda errado, reputação é uma coisa muito boa que você deve utilizar. Se você tem uma boa reputação, já facilita bastante para você conhecer pessoas, porque as pessoas vão falar bem de você.
Elas vão falar, pô, aquele cara é muito legal, ele cumpre com a palavra dele, ele é um cara interessante, ele é um cara que te bota pra cima no geral. Facilita bastante. O errado é você utilizar da boa reputação para enganar as pessoas. Suponhamos que você tem uma boa reputação e você tá querendo muito roubar um dinheirinho a mais, um dinheirinho a menos daquela pessoa, mas você tem aquela imagem de ser honesto, de ser aquele cara que todo mundo confia, e você chega lá e faz uma negociação injusta que você sabe que tem mentira no meio. Isso seria você utilizar a reputação de maneira ruim. O mesmo acontece quando você tem uma má reputação. É muito difícil mudar uma coisa que as pessoas já sabem de você, a menos que você se afaste durante muito tempo mesmo e volte. Aí tudo bem. Mas se você tem uma reputação de ser um manipulador, ou você tem a reputação de ser um cara que trai, você tem a reputação de ser um cara que não cumpre com o que fala, de ser uma pessoa irritante, arrogante, quando você for conhecer essas pessoas novas, e você tem essa reputação, já vai ser sabido que você tem essas características. Isso vai dificultar bastante. Então sim, ajude a sua própria reputação, melhore-a, mas não use ela como escudo para se defender de coisas ruins que você faz. A segunda estratégia de manipulação que muitos manipuladores usam, e não só manipuladores como pessoas com transtorno mental de narcisismo, é a terceirização da culpa. O vitimismo forjado. As pessoas manipuladoras têm um hábito que isso normalmente vai entregar muito do que elas falam, que é elas nunca assumem a culpa. Sempre foi algum terceiro que fez isso. Não, mas eu não tive como cumprir porque isso aconteceu, porque algo maior do que eu impediu do que eu fizesse. Eu não cumpri com minha palavra, porque você também não especificou nada direito. E a lista vai. Light Yagami, durante a série inteira, basicamente, sempre terceirizou a culpa. Ele falava, não, mas é porque isso aconteceu, não, aquilo aconteceu, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu tô salvando as pessoas. Pessoas que têm um ego mais controlado e são realmente pessoas mais carismáticas, quando elas cometerem algum tipo de erro, elas vão sentar com você e vão assumir, vão pedir desculpas, vão falar, eu errei aqui, desculpa. Pessoas com ego controlado não têm dificuldade de assumir a culpa, e isso é uma característica muito boa. Mas pessoas manipuladoras nunca vão assumir a culpa, nunca vão se desculpar. Elas sempre vão culpar alguém, elas sempre vão dizer que aquilo aconteceu, que depois aquilo aconteceu e principalmente, anota, principalmente vão culpar outras pessoas. Se você tem uma pessoa que você conhece que ela nunca assume a culpa, ela sempre culpa alguém, ela sempre culpa tal coisa e ela nunca assume a culpa, ou ela pode ser uma pessoa birrenta, que é chata e não assume a culpa, ou ela é uma pessoa manipuladora que simplesmente não consegue aceitar o fato de que ela errou. E para manter a reputação perfeita que comentamos antes, ela tenta terceirizar a culpa, porque, ora mais, eu sou uma pessoa perfeita, eu não erro, a minha reputação é perfeita, então se eu errei, eu não errei, foi aquela pessoa. Ora, é muito mais fácil para você culpar alguém e fazer isso de uma maneira muito convincente do que você assumir a culpa. Na cabeça do manipulador, não vale a pena ele assumir a culpa porque isso pode prejudicar a reputação dele. Mas não tem nada de errado, muito pelo contrário, é muito bom você assumir a culpa, você se desculpar para as pessoas, porque elas vão ver que você é sincero, que você é uma pessoa confiável, e isso conta muito mais para sua reputação do que você nunca ter errado. Reflete um pouquinho sobre isso. A terceira estratégia de um manipulador, e essa aqui não é bem uma estratégia simples, ela demora um pouco mais para ser executada, mas ainda assim, fique muito atento. O manipulador adora fazer as pessoas se tornarem dependentes dele. Mas como assim dependentes? Basicamente, o manipulador pode simplesmente fazer que você precise dele. O Light fez isso justamente com o L naquela parte da investigação, em que ele teve que ficar preso para poder provar a inocência dele, que depois teve que acorrentar o L e o Light juntos. Aí depois, basicamente, eles precisavam do Light o tempo todo porque ele tinha conexão com a Misa, e depois tudo isso. E no fim, a gente percebeu que o Light fez essa estratégia de manipulação muito bem executada, que é fazer todo mundo depender dele. O bom manipulador vai fazer você depender dele, mas o bom manipulador mesmo, e não aquele manipulador de esquina de padaria, digamos assim. Por quê? Digamos que tem um amigo seu que você tá brigando com ele faz muito tempo, você já não tá indo muito mais com a cara dele, e ele é uma pessoa que você conhece há muito tempo. E recentemente vocês tiveram uma discussão a qual ele pediu para você fazer uma coisa e você não quis fazer, e ele soltou a seguinte frase: se você não fizer o que eu tô dizendo, eu vou contar para todo mundo o seu segredo. E agora, o que você faz? Ele tem uma informação sua, você cometeu o erro de contar um segredo para um manipulador. E agora,
E agora você basicamente depende dele, porque ele tem uma informação importante sua, e se você não fizer o que ele manda, ele vai espalhar pra todo mundo. Daí você tem duas opções: ou você bota o ego de lado, e se for informação realmente ok, você fala, tá, pode falar, não ligo. Ou você obedece ele pra ele não falar a informação. Esse discurso de manipulador é incrivelmente óbvio se você prestar atenção. Sempre que você vê algo semelhante a isso, duvide, não caia nessa. Observe como as pessoas tratam as outras. Observe se algum amigo seu trata outro amigo desse jeito, se ele fez algo parecido. Se ele fez isso, cuidado. Afaste-se que essa pessoa é uma manipuladora. E comportamentos semelhantes a esse também são sinais de alerta. Quando você vê uma pessoa fazendo muita chantagem, ela fazendo ameaças assim, se você não fizer isso, eu faço isso. Se você fizer isso, eu não vou fazer isso. Chantagens assim são sinais de dependência, porque você só chantageia alguém se essa pessoa tiver informação sua. E ela faz você depender dela dessa forma. Esse é um comportamento de manipuladores realmente sem escrúpulo mesmo. Não é aquele manipuladorzinho que quer ganhar um dinheirinho a mais de você. É um manipulador realmente que mexe com o seu emocional e te faz se tornar uma pessoa dependente. Essa é a lei número 11 do poder, que é mantenha as pessoas dependentes de você, que basicamente mostra como as pessoas de cima fazem essa estratégia com todo mundo praticamente. Então fique muito atento para sinais como esse que o Light emite. Não só o Light Yagami, mas muita gente faz isso. E até os manipuladores ruins, digamos assim. Muitas chantagens dessa é uma coisa até que básica muitas vezes. Mas a questão de fazer a pessoa ficar dependente de você é algo muito sério que deve ser levado em consideração na sua observação antes de você considerar uma pessoa como amigo. A quarta estratégia que o Light utilizou num episódio bem específico, que é uma definição de manipulação sem escrúpulo, é a narrativa de empatia forjada. Como assim? A narrativa de empatia forjada, basicamente, é uma pessoa que te revela uma informação mais delicada, não só delicada, mas uma informação que faz ela se sentir mais fragilizada. E você cria uma história igualmente parecida, não tão parecida assim, mas algo próximo disso, para que a pessoa veja que ela parece com você, que vocês têm uma conexão. Por exemplo, imagina que você terminou com sua namorada. E você tá bem triste, e você acaba contando isso pra uma pessoa meio duvidosa. Você começa a falar, pô, cara, eu terminei com minha namorada, tô tristão, sério mesmo, tá complicado aqui. E o cara chega pra você e fala, sério, que coincidência, cara, semana passada eu terminei com a minha, infelizmente não deu certo, ela fez isso comigo, aquilo, eu tô bem triste. Aí você, escutando isso, você pensa, caramba, esse cara me entende, nossa, pô, cara... Triste, né, velho? É foda, porque elas não valorizam a gente, etc. E começa esse discursozinho de sempre de manipulação. A narrativa forjada basicamente é isso, você criar uma mentira que seja meio que empática com a história que a pessoa acabou de contar. E dessa forma, mesmo sendo mentira, ela não vai saber a priori, ela vai se sentir conectada a você, porque ela vai pensar, nossa, você passou pelo mesmo que eu, a gente se entende, a gente tem os mesmos olhos, a gente passou pela mesma coisa. E isso é uma estratégia de manipulação que o Light usou com a Naomi Sora naquele episódio que a Naomi Sora queria ir atrás do L pra entrar na força-tarefa pra vingar o Ray Pember, que era o esposo dela, que foi morto pelo próprio Light, só que ninguém sabe, né? O Light tentando com tudo mesmo, impedir que ela entre no quartel-general da força-tarefa, impedindo com tudo mesmo. Falou isso, falou aquilo, falou que o pai dela não tá atendendo o telefone, falou um monte de coisa, e no fim, ela não, tem que ir. Aí o Light utilizou a narrativa de empatia forjada. Ele falou, eu também quero vingar o Kira. Eu sou da força-tarefa. Eu sou uma pessoa que sou lá de dentro. E eu não queria te contar isso porque era pro seu próprio bem. Mas eu sou da força-tarefa. Eu preciso do seu nome. Escreva aqui que eu vou te colocar lá dentro e a gente vai caçar o Kira. Imagina você falar isso pra uma mulher que acabou de perder um marido. Nos dá uma questionada, ver se realmente é isso, ver quem é essa pessoa, o que ela quer de você. Porque nem sempre vai ser nas melhores intenções. E a quinta estratégia de manipulação que o Light usa, e essa que principalmente muitas pessoas em situações cotidianas acabam usando, é o ponto de fraqueza emocional. Essa estratégia eu já comentei no meu primeiro vídeo de manipulação do Light, que é como manipular pessoas. Só que não, que eu ensino algo mais ou menos como esse vídeo, só que um pouco mais básico e mais cinemático. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima para que você possa assistir. O ponto de fragilidade emocional é parecido com o que a gente acabou de falar da narrativa, só que ele é mais uma ação em vez de uma frase. Como assim? O ponto de fraqueza emocional normalmente é o que todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem um ponto de fraqueza emocional.
que são nossas famosas fraquezas. Todo mundo tem sua fraqueza, todo mundo tem o seu ponto fraco, é normal. E o que acontece é que o manipulador, ele é muito bom em observar essas coisas. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que exemplifica muito bem essa questão da fragilidade emocional, é a questão da friend zone. Imagine que um cara gosta muito de uma garota, ele tá apaixonado cegamente pra garota. E a garota, ela não quer nada com esse cara, esse maluco aí, não quer nem saber dele. Mas ele tá perdidamente apaixonado. E essa garota, digamos que ela seja bem manipuladora. Ela percebe que a fragilidade emocional dele é o amor por ela. Como ele ama ela dá a entender que algo pode acontecer mesmo não acontecendo, porque dessa forma ele vira capacho dela. Ela atacou o ponto de fragilidade emocional. Então o que ela faz? Ela não se demonstra apaixonada e ela também não despreza completamente, porque ela não quer quebrar esse vínculo emocional. Então ela dá a entender algumas vezes, ela mostra algum interesse de vez em quando, para que esse pobre rapaz tenha alguma esperança e fique sonhando e fique, nossa, ela talvez goste de mim. E no fim ela só usa ele para fazer o que ela quer, para bancar ela, para levá-las pro restaurante mais caro que ela quer. Isso foi um exemplo bem assim, mais cotidiano, não foi tão sério quanto os outros, mas é algo mais ou menos assim. Quando as pessoas descobrem a sua fraqueza emocional e elas usam isso ao seu favor sem que você perceba, já era, você foi manipulado. O caso da não omissora, na cena do que o Light manipulou ela, foi algo semelhante a isso, porque ele utilizou a fraqueza emocional dela, que foi a questão da morte do marido dela. Só que o Light também fez na dica passada a questão da frase. Aquela frase de empatia forjada. O ponto de manipulação de fraqueza emocional é um pouco mais específico, porque você pega algo muito específico que é a fraqueza emocional das pessoas. E como você se previne disso? É simplesmente evitando falar de fraqueza para qualquer pessoa. Digamos que não é você parecer forte o tempo todo e aquele estereótipo de você ser o cara super forte e indestrutível. Não é isso. É só uma questão de você tomar cuidado com quem você revela coisas pessoais. No fim, tudo nessa lista pode ser resumido: cuidado com o que você fala e cuidado com as pessoas para quem você fala. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou e sugestões para os próximos vídeos. É isso aí, até a próxima.